Pronto, gente. Vamos que o Yuri já tá mandando mensagem aqui. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast NutriCast. Hoje eu estou aqui com as minhas amigas e a gente vai falar um pouco de um tema que é super relevante no nosso curso de nutrição. Essa aqui é a Jennifer, dá um oizinho. Oi. Brenda. Damaris. Micaele. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre deficiências nutricionais e lesões celulares. Para a gente começar falando disso, a gente tem que entender um pouquinho do que são deficiências nutricionais. Bom, quando a gente fala de deficiências nutricionais, nós estamos falando de situações onde o nosso corpo não consegue absorver ou, muitas vezes, receber a quantidade suficiente de nutrientes que nós precisamos, seja minerais ou vitaminas. Esses nutrientes eles são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo, principalmente das nossas células, que é o nosso foco aqui, falar sobre essas células. E quando falta esses nutrientes por um período prolongado, há algumas alterações metabólicas e isso pode levar ao desenvolvimento de algumas doenças, que vai afetar diretamente a nossa saúde celular. É interessante pensar que muitas vezes a pessoa pode estar com peso ideal, ela pode comer bem, mas mesmo assim ela pode ter esse tipo de deficiência e mesmo assim não pode saber. Você aí mesmo pode estar comendo bem, você pode achar até, estou comendo, seguindo a dieta certinho e tudo mais, mas às vezes você pode estar com várias deficiências nutricionais e você não sabe. Sim, a gente chama isso de fome oculta, que é quando ocorre o consumo de calorias, porém a falta de vitaminas e dos minerais. Agora a gente tem uma outra pergunta que é: o que são essas lesões celulares? Então, as lesões celulares, elas acontecem quando a célula sofre algum tipo de agressão que altera o seu funcionamento, como, por exemplo, a falta de oxigênio, a falta de toxinas, infecções ou deficiências nutricionais. Então, se a gente tiver um dano leve, a célula vai poder se recuperar, mas se for intenso, vai ocorrer a morte celular dessa célula. Ou seja, as nossas células, elas estão o tempo todo tentando se adaptar às condições do nosso corpo de sobreviver. Então, todo o nosso estilo de vida vai fazer com que essas células sejam ou não danificadas. E quando o corpo não tem esses nutrientes necessários, essa adaptação vai ficar um pouco mais difícil. E agora a gente vai fazer essa relação entre a nutrição e o funcionamento celular. Como exatamente a nutrição vai interferir no funcionamento das células. Esses nutrientes, eles vão passar por vários processos celulares importantes, como a produção de energia, que vai ser em forma de ATP na maioria das vezes, o funcionamento das enzimas, produção de proteínas e no reparo celular. Quando esses nutrientes vão faltar no nosso organismo, as células vão entrar num estresse metabólico e elas vão começar a funcionar de forma inadequada. Então, aquilo que era para funcionar perfeitamente, por falta desses nutrientes, o nosso corpo vai começar a entrar num estado de estresse. Então, tudo que era para funcionar como uma máquina vai começar a faltar em um lugar, faltar em outro, e vai começar a afetar várias partes do nosso corpo, não somente uma. Isso vai mostrar para a gente como a alimentação e a saúde celular vão estar totalmente conectadas. A Brenda vai falar um pouquinho agora para a gente de um exemplo de uma doença. Inclusive, nós podemos citar uma doença de deficiência nutricional que a nossa professora Tatiana, no semestre passado, citou em sala, né? Que é a deficiência nutricional causada pela falta de ácido ascórbico, ou seja, vitamina C. Aí o nome dessa doença é escorbuto. Ela causa sangramento gengival, cansaço, dificuldade de cicatrização e também existem, né, outras doenças relacionadas à deficiência nutricional. A Damaris vai citar um pouquinho agora sobre essas doenças. Bem, algumas doenças são as famosas anemias, como, por exemplo, a anemia microcítica, que é a anemia causada pela deficiência de ferro, a anemia macrocítica, que é a anemia megaloblástica, causada pela deficiência de vitamina B12. Também a falta da vitamina D, que é muito importante para a saúde dos ossos, pode gerar osteoporose, raquitismo, dentre outras vitaminas, como a vitamina A, que é uma vitamina lipossolúvel, encontrada no ovo, encontrada na cenoura, por exemplo, que a deficiência dela pode causar a xeroftalmia, que é a cegueira noturna. E é interessante a gente falar também que, muitas das vezes, a maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D e não sabem. Muitas vezes essas deficiências demoram muito para aparecer, porque o corpo ele consegue armazenar alguns nutrientes, né? E manter o bom funcionamento por um longo período. Mas quando essas reservas acabam, começam a surgir vários sintomas
do que foi citado pelas meninas, essas doenças. Então, é extremamente importante a gente falar sobre isso, porque essas deficiências de vitamina às vezes está em coisas simples do dia a dia que a gente poderia adequar a rotina, só que a gente não sabe. Como eu disse, a vitamina D é muito fácil, a maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D e não percebem. E a gente vai falar um pouquinho agora do que pode acontecer dentro da célula. Uma curiosidade, gente, é que a gente deve saber o que realmente acontece dentro da célula, né? Deficiência nutricional, lesão celular, são termos que dá para ter uma noção do que realmente acontece. Mas, quando uma célula tem deficiência nutricional, e essa deficiência ela dura muito tempo, quando ela persiste, vários processos celulares começam a falhar. E aí vai gerar diminuição de produção de energia, vai gerar aumento do estresse oxidativo e também alterações na membrana celular. Em casos mais graves, isso pode até levar à morte celular. Então, gente, o cérebro vai ser um dos órgãos que mais vai sofrer com isso, porque ele vai precisar de muitos nutrientes para funcionar. Então, quando você não tem todos esses nutrientes biodisponíveis no seu organismo, vai acontecer uma falha. E aí, é que nem eu falei, a engrenagem vai parando de funcionar, uma coisa ali, que vai levar um processo de tudo começar a ter uma combinação de fatores que vai fazer o seu organismo parar de funcionar do jeito que ele deveria fazer. E agora a gente vai falar um pouquinho de como a nutrição pode prevenir esses problemas. Para começar, a Brenda vai falar um pouquinho para a gente. Então, a parte boa é que nós sabemos que a maior parte dessas deficiências pode ser prevenida com uma boa alimentação. Uma alimentação saudável, variada, equilibrada. Sabrina, nesse podcast eu posso fazer um comentário sobre estresse oxidativo? Claro, você pode fazer sim. Inclusive, o estresse oxidativo pode ser combatido pelo consumo das vitaminas, que vão funcionar como escudo protetor. Porque o que é que acontece? Devido ao consumo excessivo de carboidratos, proteínas e lipídios, podem gerar esse estresse oxidativo. Então, espécies reativas de oxigênio vão estar sem um elétron, então vai deixar essas espécies reativas à procura de um elétron para ficarem estáveis. Então, as vitaminas, elas vão proteger as nossas células, porque elas vão doar esse elétron para as espécies reativas de oxigênio. E assim, elas vão proteger as nossas células das doenças que o estresse oxidativo pode gerar. Exatamente. Então, a gente pode perceber que uma dieta equilibrada, com frutas, verduras, legumes e proteínas, vai ajudar a gente a garantir uma ingestão de nutrientes importantes. Mas, dependendo do caso, pode ser necessária uma suplementação, principalmente para alguns grupos de risco. Por isso, é importante a gente ter, sim, um acompanhamento nutricional para a gente estar sempre com os exames em dias e saber o que a gente tem ou não de deficiência. E existem algumas estratégias, né, de saúde pública, como a fortificação de alimentos com ferro e ácido fólico, que vão ajudar a reduzir essas deficiências nutricionais. Sim. Então, resumindo a nossa conversa de hoje, a gente viu que a nutrição tem um papel fundamental na saúde das nossas células. Quando faltam esses nutrientes, podem surgir lesões celulares e, com o tempo, algumas doenças. Por isso, manter uma alimentação equilibrada é essencial para a gente prevenir esses tipos de problemas. Muito obrigada por assistirem e até o próximo NutriCast. Tchau!